E uma coisa de política que eu sempre penso, né? A galera fala, mas o Lula é ladrão e não sei o que lá e blá blá blá. Mas assim, eu falo pra todo bolsonarista, sabe por que o Lula tá no comando agora? Porque seu presidente não soube calar a boca dele. Simplesmente, se ele tivesse com a boquinha dele Mas fechada, mas ele viu o microfone, ele ia e falava uma bosta, só falava fala uma merda. besteira, né? Ele não abre a Entendeu? boca pra falar nada decente. Então, se o maior ladrão da história, como o pessoal gosta de falar, tá no poder, é por culpa sua de 4 anos atrás que você votou no Bolsonaro e colocou esse cara. Tinha muitas outras pessoas lá. Acho que até o Daciolo, se tivesse entrado, teria Nossa, sido melhor. Então, Cone laranja seria melhor do que aquele cara. Teria sido melhor. Porque assim, tinha gente com projetos muito bons. Eu lembro que eu votei no Amoedo. Escolha tinha. Tinha. Sabe, não é Entendeu? uma escolha muito difícil, como foi repassado assim, na época, não era. Eu tenho certeza que se fosse qualquer outro, Gente, ele ia ser reeleito. Até o Daciolo. Assim, o Bolsonaro, assim, ficou claro isso pra gente, assim, se não tivesse o Lula, assim, pau a pau com ele teria sido reeleito, assim. Isso... Tinha. E o que é uma coisa assustadora, porque significa que, assim, uma porcentagem muito grande do Brasil ainda votaria nele, mesmo depois de tudo que aconteceu. Eu até entendo a parte, né, da que a gente tem que se colocar no lugar também, né? Eu entendo a parte que o pessoal fica revoltado com todos os escândalos que teve, né? De roubo e não sei o que lá e tal. Mas, meu... Dinheiro a gente consegue de volta, já vidas não tem valor, exatamente, sabe, assim, acho que são muitos pontos aí quando a gente fala sobre o Lula e quando a gente fala sobre o passado do Lula e o PT, enfim, entra em outras camadas aí de debate que a gente pode falar do que é certo, o que não é, o que passou com o partido, né, um partido que foi criado, na verdade, com um propósito que foi se deteriorando ao longo do tempo por questões econômicas, enfim, por interesse, que a gente sabe, isso é fato, é real. Mas, por exemplo, o Lula é um exemplo que... e eu não tô aqui nem defendendo o Lula, mas, por exemplo... Quantos outros, assim... Nelson Mandela foi preso, sabe? Então, assim, tipo, por exemplo... As pessoas dizem assim... então não vou votar no Lula porque o Lula foi preso. Caramba, o Bolsonaro gabaritou no número de crimes possíveis que existem na Constituição, assim, sabe? Tipo, sei lá, nas leis jurídicas aí do Brasil. Todos os crimes ele fez, assim. Ele só não tá na cadeia porque ele fugiu, né? Porque ele é sem vergonha e tá fora do Brasil. Só por isso. Segurou a bronca aqui. Exatamente, mas ele só é cercado por bandidos. Então, caramba. E você tem que pensar, tudo bem, não gosto do Lula pessoalmente, que muita gente falava, não gosto dele, ele é bandido e não sei o quê. Mas olha só as escolhas que você tem. Bolsonaro, que destruiu o Brasil e que só vai piorar, e o Lula, caramba, não tem nem o que pensar, sabe? Assim, tipo, não tem nem o que pensar. Uma coisa que eu fico revoltado é porque, assim, tava os dois lá, mas tinha outras pessoas. Tinha, exatamente. Tinha outras pessoas, né? Tinha. E o pessoal fica cego, não. É um dos dois. É que assim, como você falou. Foi uma eleição de 2 pessoas. É o que você falou, é que os outros não teriam chance, né? Então é meio que. Tanto que no início, assim, o PT fez muito errado, que foi aquela história de voto útil, né? No primeiro turno. Todo mundo, vamos votar no Lula porque não tem outra opção, não sei o quê. Mas essa foi meio errado, assim. Um pensamento Exatamente, que aí, por exemplo, o primeiro turno poderia ter trazido outra pessoa, se tivesse trabalhado direito e tudo mais. Com certeza. Aí no segundo turno não tinha dúvidas, né? Tipo, porque não tinha o que você escolher ali, né? Com certeza. Então. E digo isso como uma pessoa bastante crítica do PT, eu sou uma pessoa de esquerda, sempre fui de esquerda, mas eu sou assim, pra mim o Lula é centro, eu sou muito mais esquerda do que ele, sabe, assim, porque eu sou muito mais radical, assim, do que ele, como a maneira como eu penso, na maneira como eu me formei, assim, e... A esquerda não é mais esquerda, né? Que então nem diria mudou o Santinelli, né? A esquerda hoje dá flores, né? Exatamente. A antiga dava tiros. Exatamente. Mudou muito, assim, e também tem várias coisas que entram aí na história, se a gente for falar sobre política, né? Tipo, o que a gente vai inserir, o que funciona, o que não funciona numa sociedade como a nossa, por exemplo. Então, não dá. Mas, por exemplo, ali não tinha mais o que escolher, assim, só sobrou os dois. Caramba, assim, não tinha mais pra onde ir. Sim. Mas que a gente tinha boas opções antes, a gente tinha, por exemplo, a gente não poderia ter eleito a Marina, sabe? A gente não poderia ter eleito a Marina. Assim, a Marina Silva é maravilhosa, assim, pra mim seria uma presidente perfeita. Mas será que o Brasil tá preparado para ter outra mulher, uma mulher negra no poder? Não. Sabe, assim, então é bem isso, sabe? Não aguentou uma e agora outra. Por que não aguentou? Porque que tipo de pressão que tinha ali, que estava acontecendo, né? E com aquele conchavo, enfim, do golpe que foi armando. Então, por ser mulher também colabora bastante, assim, sabe? Para que venha, enfim, todo o machismo estrutural e tudo que está envolvido com isso, essa pegada, né? infelizmente, ainda está enraizado, né? Da questão de sempre querer colocar as grandes posições, as grandes coisas com o homem, né? Uma coisa que vem lá de trás e ainda tá na cabeça das pessoas.
A gente tenta quebrar isso, mas por mais que a gente tenta quebrar, é estrutural, né? Como você disse. É o machismo Uma questão estrutural. A mesma coisa que estrutural. acontece com o racismo e tudo mais. No meu livro aqui, no Entre Nós Retalhos de Tecido, que eu trago alguns pontos do feminismo, aí eu mostro um pouquinho, assim, pelas personagens, claro, uma história de ficção e tal, mas assim, tento trazer um pouquinho desse debate, assim, então, das escolhas que as mulheres fazem, das escolhas que as mulheres são forçadas a fazer. Por Sim. conta de toda essa estrutura. Então, assim, o que a gente é levado também, levado a ter que fazer, porque como a gente foi moldada. É como a gente estava falando antes, né? A Disney estragou a gente, assim, estragou completamente, assim. Foi mesmo. A Disney estragou, porque você cresceu pensando no príncipe, você cresceu pensando naquela vidinha perfeita, que tinha que ser daquele jeito. E o príncipe é o que resolve tudo, né? É o que chega com o cavalo, bate em todo mundo e salva a donzela lá. E a Disney ensina que, não, só tem um formato de família. Agora não, agora eles estão tentando dar um upgrade aí no negócio. Mas assim, não existe só um formato de família, são vários formatos de família. Claro. Mas, por exemplo, num país como o nosso, diverso, miscigenado, sabe? Então, mas aí a Disney cagou tudo, né? E aí é difícil, né? Pode falar cagou? Pode.